Fala, minha torcida, começando mais um vídeo aqui no canal, CRB é Paixão. Antes de mais nada, deixe o like, se inscreva no canal, ative a notificação. Então, perto de bater 4 mil inscritos, conto com você, torcedor regatiano. Fala aí, né, galera, que sobre tá repercutindo bastante aí naquele lance polêmico, né, galera? Aquele lance polêmico sobre o jogador Bruno Silva, né, sofreu uma carga por trás e o juiz Marielson não marcou um pênalti. Veja que a galera da TV Gazeta aí de Alagoas comentou aí, falou sobre o lance aí. Pra mim foi pênalti. E pra você? Então comente aí. Tem 2 jogos fora de casa agora, contra a equipe do Sampaio Corrêa no sábado e depois contra a equipe do ABC. 2 jogos fora de casa. O CRB tem que pontuar, ressaltando o CRB que tá na 12ª colocação. Veja que a galera da Rádio Gazeta falou aí sobre o lance aí do pênalti aí. Falou também sobre a estreia do jogador Ramon Menezes. Não foi omisso. Não vi dessa forma. Ele tirou quem tava mal, colocou gente... Quem ele podia colocar, colocou o Bruno Silva de um lado, ele colocou o Rômulo por dentro depois de um momento porque o Anselmo já não estava dando mais liga. Pelo lado esquerdo ele fez a troca, colocou o Léo Pereira, ele colocou Longini, ele fez Longini e João Paulo durante o... Então assim, se tentou, né? Mas... Agora o Longini aqui não tá dando liga mesmo esse ano, Não, né? dá não. Mas aí tá sim, ele usa a liga pra dividir a premiação do bicho. A gente vai analisar a situação do CRB. Aí assim, eu tava falando com o Júnior lá em cima, há poucos instantes, que tem essa situação de que tem algum jogador do CRB que de uma partida pra outra você espera mais e ele acaba não rendendo. Por exemplo, o Renato é um cara que tem um jogo que ele aparece muito bem, tem jogo que ele fica meio sumido, né? Aí o João Paulo... É uma forma, a gente junta tudo num pacote e a palavra que define é oscilação. Pois é, não consegue ter uma exatamente. sequência. E é justamente por isso que o CRB até então não chegou Mas, ó, entre os 10 primeiros colocados da competição. Tem uma outra questão, que assim, jogos difíceis como esse, difíceis que eu falo no sentido de serem chatos, a imposição que o adversário acaba trazendo, etc, eles acabam sendo definidos num vacilo dos caras, numa jogada de bola parada ou num lance crítico de arbitragem. Na boa, vocês não acharam que foi pênalti não, lá no Bruno? Ih, rapaz! Foi pênalti. Pra mim foi pra mim muito foi pênalti. A gente Muito discutiu pênalti. muito Pra aqui. mim foi muito Inclusive, pênalti. muito pênalti. Eu e o Orlando Muito estávamos em off aqui durante a transmissão e da primeira vez que eu vi a imagem eu disse, achei jogada normal. Só que na hora do replay, aí eu já mudei de opinião, vi num outro ângulo. Inclusive a gente viu mais de uma vez, né, Orlando? Sim. Aí eu consegui mudar a opinião e achei sim que de fato foi uma situação faltosa dentro da área que o árbitro acabou não marcando. O CRB foi prejudicado sim nessa situação. Nós não temos garantia de que o pênalti seria convertido, mas ainda assim o ideal teria que ele fosse marcado. Pois é, mas Aí no Brasil... Se marca, né, Orlando, a gente que acompanha a arbitragem, se marca o pênalti, né, em relação a como foi marcado, ele vai revisar, aí se marca, não, é da região Nordeste, favoreceu o time do Nordeste. Será? Você ainda tem dúvida disso? Você ainda tem dúvida disso, Orlando? Eu só sei o seguinte, eu já observei aqui, pesou essa coisa, eu observei, o próprio Marcelo também aqui, a gente também debater aqui em off aqui, a situação. Poucos são os árbitros que vão revisar o lance e não confirmam o gol numa situação de pênalti. Num lance de pênalti. Poucos são os árbitros. Caso, né? Muitos. Porque o detalhe é o seguinte, sabe, Júnior? Lá em cima tem... um monte, uma van cheia de árbitros. E aí, quando ele chama aqui para o entendimento do VAR, o pênalti existiu. A palavra final... Perfeito. A palavra final é do árbitro de linha. Ele vai lá só para confirmar, cara. Perfeito. E outra coisa, sabe, Júnior? Hoje eu tive o cuidado de falar com a rapaziada. Quem entende mais de arbitragem do que eu? Isso. E aí a turma, não, pra mim, pênalti. Todo mundo, Orlando. Peraí, cara. Todo mundo. Aí fica difícil, né, bicho? Pipocou. Fica difícil. Sabia que poderia... demais o CRB. Poderia, né, ter mudado toda a situação acima do jogo, porque naquele momento ali o CRB era mais ofensivo, o próprio Henrique trazia, o nosso querido Rafael Brito, trazia as informações, o CRB um pouco mais aguçado, teve a situação da bola na trave. O CRB foi o tempo todo querendo, né? Foi o único time que quis alguma coisa na partida como um todo, né? No segundo tempo foi mais, no primeiro foi chato e tal, mas é isso mesmo, pô. Você acaba sendo prejudicado por conta de um lance de arbitragem, né, Júnior? Que não existe. Depois a gente vai ficar naquela, não é síndrome de nordestino nem nada não, mas eu sinceramente eu tenho minhas dúvidas que se não é a favor do Botafogo, o cara não marcaria. Júnior, me lembra de onde era o árbitro central? Ele é o Mariel, era da Bahia. É os 3 árbitros, o Mariel. Será possível que o nordestino vinha pra cá,
pra Em prejudicar, um né? lance, beneficiar uma equipe de São Paulo, cara. Microfone, Orlando, aí, por Orlando. favor. É isso. Agora Perfeito. sim. Repete, sim. Orlando. Não, eu tô dizendo assim, será possível que o cara aqui da Bahia vinha pra beneficiar uma equipe lá do São Paulo? Será que existe isso, Mas não, cara? não tem benefício. Ai, aí foi. Ou é maldade ou é olha, ruindade. trairagem aí, ruindade. eu vou te digo com essa palavra, meu. Trairagem aí é da própria Comissão Nacional da Arbitragem, que escala o cara pra um jogo de um time da região Nordeste, que o cara, mas isso é fato, a gente tá escalando ali pra tirar qualquer tipo de dúvida, a gente colocar auxiliares na Série D pra não sei o que, blá, blá. Tudo blá, 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 pra querer prejudicar mesmo, ter aí o controle em relação a certas situações sombrias que acontecem por trás nos bastidores do futebol. Isso tá errado, isso não pode. Era pra apitar ontem um cara lá do Amazonas, um cara lá do Piauí, era pra pintar esse jogo ontem. Né? Era pra Sábado. pintar. Sábado, na realidade, ontem não, ontem foi CSA, não foi? Todo E dia. mais uma vez entra em xeque a situação da falta de critério da comissão de arbitragem. Porque eu tenho certeza que... Nacional, diga-se passagem, viu? A de forma nacional. geral, eu falo. a Porque é arbitragem o tipo toda de não vive um bom lance, momento. é o tipo de lance que talvez fosse, sei lá, qualquer outro árbitro aí teria dado pênalti. Você tem a situação, a gente não acabou não separando esse lance, mas a gente tem a situação, na minha visão, do trançapé embaixo e tem um braço em cima. Ele usa o braço esquerdo e ele ainda coloca um dos pés entre as pernas do Bruno. No meu racha, lá na Ponta da Terra, Duas lá, formas na Rua para poder Araújo-Vivar. desequilibrar o jogador Ele do dá CRB. embaixo e dá em cima. A gente resume isso aí, ele deu de pé e deu de mão. Pois é, cara. Basicamente isso. Aí Pronto, prejudicou. lá no racha. Não. Prejudicou demais a equipe do CRB. O CRB tem reclamado constantemente a respeito de arbitragem. E aí, meu amigo, com certeza absoluta, a gente, como o Juju falou, a gente tem certeza se seria gol ou não. Mas normalmente, pelo menos a cultura do Brasil é que quando deixa de marcar um pênalti é que o time é muito prejudicado, porque a gente tem Mas muito. quantas como chances, gol certo. quantas chances claras o CRB teve? Essa seria a mais clara do A jogo. mais clara do jogo, exatamente. Agora teve estreia. Teve estreia. E o nosso amigo Júnior Tenório disse que o Ramon é água de salsicha. Você continua afirmando isso, seu Júnior? Continuo, água de Continua, salsicha. cara? Continuo. O cara não foi bem não, bicho. O time Botafogo ofereceu qual tipo de perigo? Não, Um time não fraco, ofereceu, água mas de salsicha mas também tem o um cara que Botafogo. chega no Rei Pelé O com CRB aquela- que não foi eficiente no seu ataque. Mas É tem... tanto que jogou com o Gum, colocou o Gum pra jogar de titular. Não, mas e qual era o outro? Qual o ataque, o poder ofensivo do Botafogo que ofereceu qualquer tipo de perigo ao CRB? Me informe aí qual o lance de maior perigo. Mas o detalhe é que quando o cara não tem personalidade, quando o cara vê o Rei Pelé com um público razoável, o cara dá uma tremida. Ele mostrou Mas tá tranquilidade, cara. tá acostumado. Lá em Goiás, o Clássico Atlético Goianiense Goiás, tá Ele é acostumado revelado a no jogar. Vitória, né? Pois Do é, Vitória cara. da Bahia, toda essa situação aí. Então tá acostumado. Pressão. Então tá acostumado, Não, pressão. assim, eu não vou dizer água de salsicha. Mas assim, ele deixou uma boa impressão. Mas que vem, Porque você não também é, acha, bicho? não é um zagueiro que vem pra resolver o sistema defensivo do CRB, não é.